Era 1517 quando o monge agostiniano Martinho Lutero fixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ele pretendia fazer uma reforma religiosa, mas o seu ato provocou uma transformação social até os dias atuais. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o pastor Estevão Fernandes, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Pastor, muito obrigado por receber a equipe do Portal Polêmica Paraíba, e eu já começo perguntando ao senhor que avaliação o senhor faz desse episódio, que por sinal foi um episódio polêmico, né? Tá certinho com a Polêmica Paraíba. Então olha só, a reforma do século XVI foi, sem dúvida, um dos maiores marcos da história contemporânea, naquele limite entre o fim da Idade Média e o início da modernidade. Estamos em 1517, o Brasil tem 17 anos que foi descoberto ainda, e que marcos aquilo ficou? Houve o marco da religião, nunca mais depois da reforma foram os mesmos a Igreja Católica e o cristianismo. Foi o marco da cultura do Ocidente, que no bojo da imprensa descoberta por Gutenberg e tudo mais, aquilo se alastrou. Foi um marco da cultura que provocou a ideia, primeira vez no início da modernidade, do livre pensamento, do livre exame da Bíblia. E foi também um marco da política, porque a Alemanha, suas guerras camponesas também envolveu-se nisso, e não fosse a política, ninguém nem sabe o que seria o fim do Lutero. Agora, há quem diga que 502 anos depois da Reforma Protestante, uma nova reforma seria necessária. O senhor concorda com essa afirmação ou o senhor acha que a reforma ela é constante? Eu acho que a ideia de reforma é constante, e hoje toma outro nome, é se reciclar, se ressignificar, é repensar o tempo todo. Mas veja bem, mas a reforma como evento, não. Por quê? A gente tinha até, digamos, o início do século XVI, 1500, a plena hegemonia católica sobre o cristianismo. Quem não pensasse como Leão X, os papas que lhe antecederam, era execrado, era excomungado ou era morto e perseguido. A ideia de vida, de casamento, de família, de filhos, a própria ideia de ciência, tudo tem que passar pelo crivo católico. O cristianismo, a ideia de salvação tem que ser segundo as normas da igreja. As indulgências, os 7 sacramentos, né? Então a Igreja Católica manipulava literalmente a vida das pessoas, do nascimento, a morte e o pós-morte, com as missas de 7º dia, 20º dia e aí sine die. Então de repente há uma reforma que isso não é assim. Sobre a fé, o Papa não tem a palavra final, ele não é infalível. Segundo, que há uma Bíblia que antecede a própria, instituição igreja. A igreja como instituição surge mais ou menos entre o século III e o século IV. Mas a Bíblia já existia. Então quem fala sobre a fé é a Bíblia e não a hegemonia católica. O absurdo das indulgências, aí sim eu acredito. Naquele tempo, se vender perdão de pecados, se negociar tempo do purgatório, é uma prostituição horrível em que a igreja manipulava até o destino das pessoas. Na verdade, era apenas uma forma de levantar dinheiro para construir grandes monumentos. E hoje, infelizmente, a gente vê as indulgências modernas, até pós-modernas, né? Quando os templos religiosos vendem indulgências disfarçadas de um barato misticismo, vende bênção, se brincar, vende até pedaço do céu. E segundo, também, porque a reforma trouxe a Bíblia de volta ao cristianismo. E mudou o mundo de então. Olha só, no bojo da reforma, a Alemanha é dividida. Depois vem a reforma na Inglaterra. Henrique VIII, que não tem nada a ver com religião, né? Aproveita o momento para romper com o Vaticano e se casar outra vez, ter o divórcio, e nasce a Igreja Anglicana, que até hoje existe, é a Igreja da Inglaterra, né? Com todos os seus vícios católicos, mas uma igreja reformada. Por conta da reação anglicana, veio a Igreja da Escócia, veio o mundo presbiteriano, veio Calvino em Genebra. Por conta da reação anglicana, que foi muito mais impactante a reação anglicana que a Igreja Católica, veio os anabatistas pietistas
são expulsos e fundam os Estados Unidos. Para lá migram e tornam a nação que é hoje. Então, a reforma tem que ser vista num plano muito grande. Por exemplo, Lutero teve, entre as coisas importantes que ele fez, foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Foi a primeira vez na história que a Bíblia é dada na língua do povo, no vernáculo. Até então, a Bíblia era só no latim. Quem manipulava o latim era parte do clero, que grande parte também era analfabeta, né? Nem todo padre sabia ler, e dominava a forma de perceber a Bíblia. Lutero traduz para o alemão e dá para o povo a Bíblia. O povo, com sede da Bíblia, não é? Com a quebra da hegemonia católica, vai lendo e vai criando e vão surgindo igrejas. De repente, em pouco tempo, tem na Alemanha os luteranos, tem em Genebra os presbiterianos, tem na Holanda a Igreja Reformada, tem na Inglaterra a Igreja Anglicana, e a gente sabe de uma coisa: nunca mais o mundo foi o mesmo. Tanto o mundo cristão, tanto o mundo cultural, porque a reforma ultrapassa esses limites. Hoje, não se estuda história contemporânea, não se estuda história moderna, não se estuda o fim da Império Medieval sem estudar a reforma, querendo ou não, estudar a reforma. Eu sou formado em História aqui pela UFPB, e a gente sabe a importância da reforma no contexto da cultura do Ocidente. Então, é algo maravilhoso. Aqui no Brasil, o primeiro culto protestante foi realizado ainda na época da colonização. E hoje, 2019, segundo o IBGE e outros levantamentos, a população evangélica já ultrapassa a casa dos 20%, com possibilidade de chegar à maioria nos próximos anos, né? Ultrapassar, inclusive, os católicos que predominaram durante muitos anos aqui no Brasil. Como é que o senhor avalia o contexto evangélico atual no Brasil, com essa multiplicidade de pentecostais, reformados, batistas? Como é que o senhor vê essa diversidade evangélica no país? É um sarapatel religioso sem precedentes, né? Mas vamos só pensar. A primeira vez que o Brasil sentiu o cheiro da reforma foi com a vinda da família real portuguesa, pós-independência, aliás, pré-independência, Dom João VI, porque Portugal, fugindo do domínio de Napoleão Bonaparte, toda a corte veio para o Brasil. Mas a Portugal tinha parceria comercial com a Inglaterra. A Inglaterra já era, então, anglicana. Teve que abrir. Você tem ideia, só daquela época, por conta daquela época, até hoje, é que igrejas protestantes foram proibidas de ter cruz em seus templos. E porque podia ter um culto, mas não podia ter jeito de igreja, porque a religião oficialmente era católica. Não ser católico era ser traidor, não é? Sei lá, da pátria, de Maria, do Vaticano, do Papa e tudo mais. Mas aí foi crescendo, foi crescendo. A primeira parte foram os protestantes mais missionários, em particular presbiterianos e batistas, foram os pioneiros. Só no início do século XX, ali por volta de 1500 e 1906 e 8, é que surge em Belém do Pará a Assembleia de Deus, com a primeira igreja pentecostal brasileira, com um forte componente sueco no seu DNA. A Assembleia de Deus cresce logo. O Brasil só conheceu o que é coisa pentecostal no início do século XX. E o mundo também. Mas a coisa foi crescendo. Nos anos 50, tivemos os primeiros rachas. Então, grande parte do movimento pentecostal no Brasil surgiu de rachas. Do núcleo assembleano, nasce a Deus e Amor, Brasil para Cristo, Carta da Bênção, cada um com sua ênfase. Qual é a ênfase? É demônio? É cura? E nos anos 70, surge a Igreja Universal do Reino de Deus, com ênfase muito forte nessa tríade, né? Demônio, doença e dinheiro. Todo mundo está doente porque tem demônio. E quem liberta é a igreja. E para se libertar, também tem que dar grandes ofertas. Surge o império da Igreja Universal do Reino de Deus, que se expande, não é? E sem nenhum demérito, estou fazendo uma análise assim, sócio-religiosa. Se expande e espanta todo mundo. Que também sai do parâmetro evangélico de ser, tanto tradicional como pentecostal. Daí chama neopentecostal, porque os seus suportes de base não tem nada a ver com o mundo pentecostal tradicional, com a Assembleia de Deus, sobretudo. Nada a ver. Agora a ênfase é bom viver, amar o mundo, a gente tem que ser rico no mundo, e Deus quer que a gente seja rico
enquanto que a Assembleia de Deus é mais uma igreja periférica de rejeição ao mundo. De vista universal surge a mundial. E já no início universal, questão de família, porque entre de Macedo e R. Soares, uma relação de parentesco, são concunhados, nasce também internacional. Todos nisso. E só que essas igrejas crescem de forma espantosa. E vendem para o país que aquilo é que ser evangelho. E hoje, por conta do crescimento deles, da forma agressiva com que falam em dinheiro, demônio e poder, se pensa que tudo aquilo é ser evangelho. Todo pastor só pensa em dinheiro, em poder e pregação do demônio. Mas também hoje a gente vive o crescimento dessas chamadas igrejas autônomas. São igrejas, comunidades que, fora do domínio de uma denominação, se expandem e são evangélicos, mas são autogestadas, né? Cuidam de si mesmas, não são ligadas a nenhum padrão. Surge também, entre os anos 70 e 80, um movimento de renovação carismática católica, primeiramente na América, depois no Brasil, e se não fosse sabedoria, sobretudo entre Papa João Paulo II, liderança brasileira, talvez também houvesse um outro racha, outra reforma. Aí se encontra uma forma de conviver juntos, né? Não deixar de ser católico, apesar de ser católico pentecostal, com ênfase aos dons pentecostais, aos dons carismáticos e, inclusive, às práticas pentecostais. E muita coisa que a própria Igreja Católica sempre reclamou, escarneceu, riu, criticou, agora se vê fazendo. Não é? Se vê fazendo nas suas reuniões carismáticas, contando que, no final, tem a devoção a Maria, a devoção à Igreja e ao Papa, tudo é possível acontecer. Agora, aqui no contexto da Paraíba, se reproduz também essa diversidade entre os evangélicos, mas também há uma forte ênfase a obras sociais, e eu acredito que me parece também que existe mais uma certa união dos líderes evangélicos. Como é que o senhor analisa esse contexto evangélico aqui no estado da Paraíba e como é a relação entre os líderes da religião protestante aqui no estado? Tudo bem. Eu sou pastor aqui em João Pessoa há 40 anos. Tudo que você vê hoje, nós vemos hoje, no cenário evangélico paraibano, pessoas em particular, eu vi nascer. Quando eu cheguei, só tínhamos a Assembleia de Deus, pastor Antônio do Santo Antônio das Chagas, Igreja Congregacional, Betel Brasileiro, os Presbiterianos e a primeira Igreja Batista. Daí, ser a primeira igreja batista que surgiu, de matriz das demais batistas. Hoje nós temos o quê? Um centenar de igrejas. Uma proliferação fora de controle. E ninguém para mais. Porque abrir uma igreja é mais fácil do que abrir um negócio. Por outro lado, tem também seu lado positivo. Mais igreja, menos bares, mais igreja e menos violência. Onde tem igrejas, tem menos violência, menos prostituição, menos, digamos, risco social. Graças a Deus por isso, né? Apesar de que algumas igrejas envergonham também o mundo evangélico. Agora, o que acontece hoje? As igrejas, sobretudo as igrejas maiores, mais tradicionais, se dão conta de que as demandas do homem contemporâneo, pós-moderno, são outras. Não é só ficar dentro de um tempo cantando um hino, batendo palma e ir para casa. Tem que ser igrejas cidadãs, igrejas que interagem com a sociedade, que lidem com drogados, meninos de rua, velhinhos, idosos que não têm onde viver, com a miséria, com a fome, que saiam dos seus guetos do templo e vão para os guetos sociais, né? Não para angariar fiéis, mas para ser mão de compaixão, mão de solidariedade, mão de ajuda. Então essas igrejas, sobretudo batistas presbiterianas, têm feito um trabalho muito grande. Aliás, se você olhar para o Brasil, olha para o mundo social brasileiro, as igrejas fazem um bem social muito grande. Elas cuidam de quem separa, cuidam de quem é drogado. As igrejas evangélicas que têm centros de recuperação de drogados, as centenas de referência, né? Trabalham com meninos de rua, não são as únicas, mas trabalham. E eu vejo hoje, querido, que a consciência da liderança evangélica paraibana é muito unida, ninguém briga com ninguém. Eu não vejo nenhum pastor correndo comigo, nem vou correr com ninguém. Todo mundo perguntando o que é que posso ajudar você. Então a gente vê que nós temos a PEP, não é? Que eu estou lá desde a fundação, Associação de Pastores Evangélicos, tem a Marcha para Jesus, temos o grande movimento, temos encontros. Nesse contexto surgiu o mundo gospel, que é o mundo, né, o submundo evangélico no bom sentido, né, com shows, com cantores, enfim.
mudou e muito o cenário evangélico brasileiro, paraibano e pessoense. A gente vive um tempo realmente diferente. Agora, a união dos evangélicos no país se dá muito também no campo da política. Inclusive, nas últimas eleições, os evangélicos tiveram um papel fundamental, inclusive também na eleição do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Como é que o senhor vê a união dos evangélicos na política? Primeiramente, que a gente não pode ser tão romântico assim, né? Não teve muita união no sentido da política. Bolsonaro foi um evento à parte. As igrejas mais, assim, esse viés político no mundo evangélico começou mais com o Universal, que tem seu domínio próprio, né? Passou a ensinar a ter seus vereadores, deputados, né, estaduais ou federais, enfim, para dar suporte legal aos seus projetos. Nasceu por conta da Universal e do crescimento dos evangélicos, chamada Bancada Evangélica no Congresso. Em algum momento até envergonhou os evangélicos, porque era tido como uma bancada altamente, né, de negociação, de negociado. Poderia fazer diferença. E eu acho que foi um a mais. Mas o que é que o mundo evangélico? O mundo evangélico é muito anti-esquerda, anticomunismo. Pela história no mundo ocidental, que o comunismo nasceu criticando a igreja, perseguindo o cristianismo, fechando o templo. Então, como essa sempre foi a bandeira mais da esquerda, né, anti-igreja, lembra daquela famosa série de Marx, que a religião é o ópio do povo? Então, onde a esquerda há ou há uma tolerância ou uma perseguição à religião. Então, os evangélicos se uniram muito para derrubar esse projeto. Eu acho que o Bolsonaro veio nessa conjunção de todos juntos para tirar, digamos, essa hegemonia da esquerda no Brasil que tem tantos anos. Isso é muito forte. Por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje é comprovado. O percentual de evangélicos no Rio é maior do que o de católicos, né? Olha como elegeram o Crivella, prefeito, né? Olha a força dos evangélicos para eleger o atual governador Witzel. Então, e tem muitas igrejas que tem muitos parlamentares evangélicos que elegem, alguns até fazem vergonha, a cidade de Campos, não é? Com Garotinho, está até preso por sinal, mas de origem evangélica, né? Ele esposa Rosinha. Então, eu acho que a gente vai ter mais surpresa ainda. Mas eu acho que isso tem um lado bom. É que o evangelho começou a perceber que não é gente de terceiro, não é feijão de terceiro. Tem seu espaço, tem que ter sua voz, sua representação, suas bandeiras, lutar por elas. Porque o Brasil sempre foi um país estranhamente, assim, laico de forma estranha. O Estado é laico. Na verdade, o Brasil sempre foi muito dominado pelos católicos, né? Qualquer lugar que você vai tem imagem de Maria, imagem de santo, foto disso, foto daquilo, os feriados, você tem isso é respeitado, e onde qualquer padre quer fazer uma missa, vai lá e monta a missa, se o crente quer fazer um culto, tem de permissão, nem sempre é dada a permissão. Para fazer o mais para Jesus, tem que dizer o horário, se não termina, mas se for o Nossa da Penha, a festa da Penha vai até de madrugada, ninguém pode reclamar. A cidade para, qualquer evento. Então, os evangélicos começaram a perceber, a gente também é cidadão, a gente tem nossos direitos, nosso espaço. E isso está sendo conquistado pela presença, também pela representatividade. Por exemplo, olha a Paraíba. Nós temos uma senadora evangélica, muito ligada a mim, que eu tive muito perto, né, muito perto em todos os sentidos, e a Daniela, né, Ribeiro, gente nossa, né, na nossa igreja. E olha na Paraíba, a vereadora Elisa, tão atuante, né, tantos outros. Então, a gente vê mais assembleiana, né, você vê como a coisa mudou. Eu acho que vai mudar mais ainda. Pastor, que ideologias um cristão não pode seguir? Eu acho que isso aí é uma pergunta que eu não posso dar. Primeiro, porque o que é um cristão? E somos cristãos, né? Não existe um protótipo de um cristão. Cristão é aquela pessoa, sendo evangélico ou não, que decide seguir a Cristo, que professa Cristo como seu Salvador, como seu mentor, e faz de Cristo a razão da sua fé. Então, o mundo evangélico é muito dividido, muito plural no momento. Então, que ideologias? Eu acho que qualquer ideologia que fira a sua consciência cristã. Qualquer ideologia que vai de encontro aos seus princípios de Bíblia. Não doutrinários em si, porque doutrina é de igreja para igreja. E muita doutrina está ligada ao uso e costume, à cabeça do líder, mas à essência da doutrina cristã. Por exemplo, eu acho que de todas elas, a sagrada é lutar pela preservação da família cristã.
que para nós cristãos é a base de tudo, né? Surge a escola bíblica, né? Lembra a história bíblica, Abraão, Isaac, Jacó, o legado para os filhos. Então, outra ideologia que o cristão tem que levantar a bandeira ou rejeitar se não for essa bandeira, a questão da justiça social, a questão da liberdade de expressão. Então, nenhum cristão pode abraçar bandeiras que fomentem ditadura, que fomentem discriminação, ainda que você não concorde, entendeu? Me lembro que uma vez um grupo veio falar comigo, pastor, vai ter um grande movimento espírita do terreiro dos Afros na praia, né? No dia de mas já vamos lá fazer um culto. Eu digo, vamos não. Eles têm o direito de ter. Por que vão proibir? Né? Você pode não concordar, mas tem que respeitar. Então, onde a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ser, o cristão tem que estar perto. Por quê? Por uma razão simples, está no DNA da raça humana, dada por Deus, no Éden, o livre-arbítrio. Então, as pessoas esquecem. Então, se Deus respeita a diferença, quem somos nós? Que é livre-arbítrio? É o direito de fazer escolhas. Então, eu escolhi isso e daí. Não é? Então, o cristão tem que abraçar essas bandeiras que promovam a paz social, que promovam o respeito às diferenças. E respeitar a diferença não quer dizer concordar com tudo, mas quer dizer que eu respeito você porque você é diferente de mim. E quem não sabe respeitar o diferente, como é que vai conviver com o plural? Entendeu? Como você pode imaginar política com um partido só? Nem com dois. Lembra da ditadura do Brasil, PMDB e Arena? Como é que vai no mundo com religião só? Olha a questão do mundo islâmico, olha a loucura que é o Estado Islâmico. Olha o que você tem um parte do mundo, sobre o mundo árabe, de uma religião só. Olha o que foi o mundo antes da reforma, só o catolicismo. Olha o que deu no Brasil e no mundo todo, quem que não quer ser católico? A Inquisição. Então, a pior das tiranias é a religiosa. A religião tirana, opressora, ela mata o nome de Deus. Ela mata até o nome da Bíblia. Né? A Igreja Católica fez isso e matou milhares e milhares e milhares de cristãos, cristãos não católicos e judeus na Inquisição. E o mundo começou a mudar quando ela foi quebrando a hegemonia. E há lugares no mundo que ela percebeu que ela nem precisa ter mais. Então, ela é igreja daquela região do mundo, religião, mas tem outra religião no mundo que a gente tem que respeitar. Pastor, um dos líderes evangélicos mais atuantes do país é o pastor Silas Malafaia. Inclusive, o senhor já participou de congressos na igreja dele. Inclusive, ele está sempre tuitando, tem um Twitter, está sempre emitindo opiniões. Como é que o senhor vê a atuação do pastor Silas Malafaia também nesse campo político? O pastor Silas é meu amigo, gosto dele, e ele é essencialmente polêmico. Ele dá certinho com a polêmica Paraíba. Ele é polêmico, quer dizer, a polêmica é o combustível, né, da alma dele. E ele é um militante, né? Ele tomou para si a causa da família contra a questão do casamento, da homofobia, né? Para tentar prender pastor, rotular pastor. E ele não sabe viver sem política, entendeu? Então é o jeito dele, eu respeito, né? Eu não teria jamais estrutura para aquele negócio. Mas ele se alimenta de política 24 horas. E ele é inteligente, tem o seu espaço dele, a gente tem que respeitar e pronto. Pastor Silas, assim, como o Brasil não tem uma ditadura, ame ou deixo. Ou você gosta ou não gosta. Mas eu gosto dele, ele é militante, ele é lutador, e muitas coisas evangélicas conquistadas só devemos à luta dele, o empenho dele. Ele colocou a cara aos bufetes em nome de todo mundo no evangélico no Brasil. Pastor, eu gostaria muito de ouvir também a sua opinião, não enquanto pastor, mas enquanto cidadão, sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Que avaliação o senhor faz? Por um lado, eu estou muito triste. Acho que o Brasil todo. Eu acho que todo mundo esperava um tempo melhor, tanto é que ele quase foi eleito no primeiro turno. O sujeito teve uma votação muito expressiva. Então, eu estou feliz porque algumas coisas estão acontecendo, a reforma da Previdência, as duras penas, né? Muito mais pelo Congresso do que por ele. Estou feliz porque a gente vê na economia sinalizando, não é? Alguma coisa que vai acontecer, mas eu acho algumas coisas, fico triste. Para começar, acho que ele fala demais, poder falar menos, não é? E todo dia tem uma coisa,
digo, Deus, quando é que vai ter um amanhã no Brasil sem uma polêmica com o Bolsonaro? Quando é ele, é o filho, né? Quando é um, é outro filho. E agora, você imagina, o Brasil todo sofrendo essa questão da reforma da Previdência, né? Discussão no Senado. Naquela confusão do dia, aí estoura o quê? PSL. Ah, briga. Quem quer sair daquela briga, né? Então, aí a briga do quem é o PSL, devido ou não devido. Aí quando vai acontecer essa semana agora, foi o negócio do caso Maré novamente, passado pelo poder do... Todo dia tem uma confusão. Ele já disse hoje que quem comandou aquilo foi o governador do Rio, já outra polêmica. E eu não sei onde isso vai parar, não. Então eu fico triste, assim, eu acho que uma pessoa que é muito polêmica, ela desestabiliza o cenário social. Por mais que ela seja bem intencionada, não se constrói paz com a polêmica. Acho que ele fará um bom governo caso alguém chegue a perder esse presidente. Fale menos e faça mais. Eu tenho vontade de fazer isso, mas não sei se ele recebe. Mas, como o ano ainda não acabou, o primeiro ano, então ainda resta em mim um pouco de esperança. Agora, como cidadão, eu digo a você, o ano é um pouco triste. Acho que o Brasil merecia um tempo melhor. Pastor, antes de encerrar, eu gostaria agora que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, para os nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Estamos chegando no final do ano de 2019 e uma mensagem sua é sempre emblemática nessa época que se aproxima do Natal, do Novo Ano. Enfim, deixo esse espaço para que o senhor possa fique à vontade para deixar uma mensagem aos nossos internautas do Polêmica Paraíba. Olha aí, internautas queridos do Polêmica Paraíba. Já que o tema é reforma, vamos pensar assim, nessa virada de ano, entre Natal e Ano Novo, uma reforma da gente. Que tal se desperte Lutero dentro da gente? Um cara que levante teses polêmicas e diga, você não quer mais viver assim. Então, diga não à violência, diga não a tudo que pressupõe subjugar os outros, julgar os outros, hostilizar os outros e humilhar os outros. Diga não a essa onda de depressão que invade o mundo. Reaja, viva e levante em você paredes, aliás, descubra colunas e desmonte paredes, levante forças e destrua muros, para você ver-se no mundo mais amplo, para você ver-se melhor. E lembre-se, Jesus não se prende em templos, Jesus não é propriedade de um gueto religioso, Jesus é Senhor da história. A reforma tirou Jesus do domínio católico e colocou no mundo, na história, nos povos, nas várias línguas. Você deve ser um cristão sem muros, mas um cristão que assumindo Cristo, diga assim, Ele mudou minha vida. Que o ano novo venha para você também reformado. A gente tem um país melhor, um país com menos desemprego, com menos pobreza, com menos criança de rua, um país que a gente se envolva mais de forma cidadã, não por questões pequenas de políticas, de mesquinharias, de partidos, mas pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Um país que a gente merece, que a gente vive aqui, que a gente sonha para os que virão depois da gente. Deus lhe abençoe. Coloque Cristo no seu Natal, porque sem Cristo pode ter peru e pode ter o que for. Sem Cristo não há Natal. Fez uma festa profana com cores de religião. Seja Deus Senhor a sua vida, para que o ano novo comece, não que mudou um calendário, mas porque você mudou de vida. Por isso, reforme-se. Sonhe. Feliz Natal e um lindo 2020. Muito obrigado, pastor. E a você, agradeço mais uma vez pela audiência ao Portal Polêmica Paraíba. Continue acessando o nosso conteúdo e acesse e siga as nossas redes digitais, Facebook, Twitter e Instagram. Muito obrigado e até breve.